Vamos lá. Eu sempre fui curioso. Talvez a minha imaginação me ajudou muito. Mas a gente vai crescendo e a imaginação ela vai sendo tomada por uma realidade, que no meu caso não era nada fácil. Então, por mais que eu sonhasse, todo o meu redor me mostrava que o meu sonho era um abismo, que muito dificilmente eu talvez conseguiria um terço de chegar onde eu me imaginei. Sou manezinho da ilha, nascido e criado aqui em Florianópolis. A região de onde eu venho é do maciço do Morro da Cruz, Monte Serrat. Minha avó foi lavadeira no Monte Serrat e o meu avô trabalhava na construção civil. Minha avó teve uma atuação comunitária muito forte. O Centro Cultural, que leva o nome da Anastácia, já teve a denominação escrava, mas hoje especialmente com o nome da Anastácia, essa mulher escravizada, e que tem uma imagem bastante icônica, né, dela usando uma máscara de Flandres, uma máscara que tampa a sua boca. Ele foi criado em 98, a partir de uma demanda de mulheres como a minha avó, Dona Darcy, dentre outras lideranças comunitárias, a partir do momento em que o narcotráfico chega no Monte Serrat. Então é uma comunidade com uma base comunitária muito forte, mas que não ficou ilesa aos processos sociais brasileiros. Então, o Centro Cultural ele é criado no sentido de oportunizar para crianças e adolescentes possibilidades outras, no período do contraturno, inicialmente, mas com esporte, com arte, com educação, outras possibilidades de vida que não tráfico. Minha mãe, Maria Eliane, uma mulher negra que vem da Serra Catarinense para trabalhar em casa de família, especialmente como doméstica. E aqui encontro meu pai. Eles se casam e vão morar no Monte Serrat. Então, a minha ligação familiar é toda ali, naquele local, naquele centro, enfim, aquele bairro. O olhar que eu direcionava para a cidade era um olhar de muito carinho, de admiração. Mas o olhar que a cidade olhava para o morro não era o mesmo olhar que a gente estava direcionando para aquela cidade. Que existia um impasse entre essas duas visões. Então a cidade sempre olhou para o morro com um olhar de preconceito, um olhar negativo. Quando eu fui crescendo e eu fui entendendo que aquela promessa de uma vida boa para Florianópolis não era para todos, isso me causou algum tipo de indignação. Eu peguei essa minha raiva e tentei transformar em algo positivo. Eu decidi colocar essa energia nos estudos, que era o que eu podia, que eu tinha de arma, digamos assim, de instrumento para poder transformar a minha vida. Eu estudei a minha vida toda em escolas públicas, Primeiro começando com a Lúcia Maivorne, hoje Escola Marista. Depois estudei numa escola na Tapera e, por último, no Colégio Padre Anchieta, na Agronômica. E depois eu ingressei na faculdade, O SESUSC é a instituição que eu entrei no verão de 2005. Tinha 17 anos e eu iniciei o curso de graduação em Direito aqui. Um menino que morava no Monte Serrat e que começou a viver esse mundo. E foi o momento em que eu, de fato, conheci um mundo diferente. Tanto em relação a uma discrepância da onde é que eu estava vindo e para o portal que eu estava atravessando, mas também na questão das possibilidades. Então, eu fui bolsista
do ProUni, e num dado momento em que eu precisei, eu comecei a estagiar por intermédio, então, do Centro Cultural, no programa Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. E depois eu retorno para o Centro Cultural como estagiário, né, para atuar na gestão dos projetos, né? Para além disso, eu volto também para o Centro Cultural como diretoria, né? Então, eu fui da diretoria do Centro Cultural por 4 anos, se não me engano, né? Agora, recentemente, tive que me afastar por conta do doutorado. Já me vi em muitos alunos, principalmente alguns que têm um interesse maior, que no final da aula, vem conversar, pedir conselho, indicação de leitura, de alguma forma, algum caminho, que tem um interesse genuíno, né? Que procura conhecimento para além do que tem na sala de aula. E em algumas situações eu me vi muito assim, em alguns alunos, e nesses momentos eu sempre tento oferecer, né, uma porta aberta para que esse interesse não seja perdido. Para eu estar aqui hoje, né, sendo professor, advogado, podendo estar usufruindo desses benefícios, muitas pessoas tiveram que morrer, algumas que sofrer, algumas que, de alguma forma, ter que lutar bastante. Minha avó foi filha de ex-escravizados, então o meu bisavô provavelmente foi uma pessoa escravizada, e o pai dele também. E honrar o fato de que, antes dessa designação que nós demos, essas pessoas tinham história, essas pessoas tinham um local de origem, tinham um chão para chamar de seu, e elas foram forçadas a vir para essa terra e construir o Brasil que a gente conhece hoje. Porque eu não venho aqui sozinho, né? Quando eu venho, vem a minha negritude, vem toda a minha carga familiar. Então, é uma forma da gente compartilhar também com a luta dessas pessoas que trilharam, construíram o caminho pelo qual eu ando hoje. Eu, de alguma forma, consegui, mas tem muita gente que precisa também, né? Então, isso que é o fundamental, né? Que não seja só eu, Mário, mas que tenham muitos outros, e também que façam valer a pena daqueles que não puderam, de alguma forma, ter seguido esse caminho. Eu procuro sonhar, porque eu acho que foi isso que foi o motor da minha vida. Tudo aquilo que a gente não pode ver é difícil da gente alcançar. Então, eu sempre gosto de dizer que as realizações que a gente tem na vida, elas começam por um sonho. Às vezes a gente sonha sozinho, mas é bom que o sonho seja coletivo, que a gente sonhe junto, porque sonhando junto a gente chega mais longe. Então, isso é fundamental, quebrar essas barreiras sociais que separam a cidade do morro, né? Porque nós também fazemos parte da história dessa cidade.